Olá, hoje eu vou estar demonstrando, como você pode calcular limites infinitos e no infinito. Então é bem fácil aí a compreensão desse conteúdo. Tá? Vamos às definições. Primeiramente, vamos considerar aí uma função, f de x igual a 1 sobre x. Calculemos o limite dessa função, quando x tende a zero, pela direita, o limite lateral direito. E na letra B vamos calcular o limite lateral esquerdo, sempre quando x tende a zero. Tá? Lembrando que exatamente no zero, essa função ela não está definida nesse ponto, uma vez que não há aqui divisão por zero. Tá? Então por isso a necessidade aqui da gente estar calculando os limites laterais. Então vamos aqui na letra A, primeiramente, vamos calcular o limite dessa função, quando x tende a zero por valores maiores que zero, que é o limite lateral direito. Então aqui, atribuindo alguns valores para x, aproximando aí de zero, por valores maiores que ele, a gente tem o seguinte, que à medida que eu vou aproximando de zero, o que vai acontecendo com os resultados? Eles vão se tornando cada vez maiores. Tá? E lembrando que há infinitas possibilidades aqui para x, infinitas aproximações que eu poderia fazer sem chegar no zero. Então a gente pode constatar que os resultados também cresceriam infinitamente. Tá? Então, à medida que x se aproxima de zero, f de x tende aí ao infinito. Tá? Então o limite aqui nesse caso a gente diz que essa função, o limite dessa função tende ao infinito positivo, quando eu aproximo de zero por valores maiores que ele. Então, o infinito positivo aqui. Lembrando que o infinito não é um número em si, é uma definição que a gente usa para representar que não há um limite aqui. Os valores crescerão infinitamente, sem uma barreira superior, sem um limite superior. De forma semelhante, vamos calcular aqui agora a letra B. Então, agora, aproximando de zero por valores menores que zero, ou seja, o limite lateral esquerdo, então o que a gente percebe aqui? Que os resultados eles vão diminuindo também infinitamente. À medida que o x se aproxima de zero por valores menores, f de x também vai diminuindo aqui os seus valores, o valor de f de x vai diminuindo infinitamente. Ou seja, nesse caso, a gente tem que o limite será o infinito negativo. Tá? Então essa função tende aí, ao infinito pelos números negativos. Tá? Então essa é a ideia que você precisa entender. Tá? Esse conceito de limite infinito. Tá, e como esses limites laterais são diferentes, escrevemos que não existe. Então, se fosse necessário calcular o limite desta função quando x tende a zero, então ele não existiria, tá? Porque os limites laterais são diferentes. Por um lado, a gente tem o infinito positivo, do outro lado, a gente tem o infinito negativo. Vamos considerar agora os valores de x cada vez maiores. No exemplo anterior, aproximamos o x de zero. Agora a gente vai aumentar os valores em vez de diminuir. E vamos ver o que acontece. Então na letra A é para a gente calcular o limite da função, continua sendo aqui 1 sobre x, por valores cada vez maiores, sem uma limitação superior aqui, ou seja, tendendo ao infinito pelos números positivos. Então o que acontece? Atribuir um valor de x aqui igual a 10,
resultado 0,1. Atribuí o valor 100 e tive 0,01. Então você pode perceber que à medida que x vai aumentando infinitamente, o valor de f de x vai diminuindo e se aproximando de zero. Né? Então, quando x tende ao infinito pelos números positivos, a gente tem que f de x se aproxima de zero. Tá? Então, o limite dessa função seria aí, né, o zero. Agora, a letra B, vamos atribuir valores cada vez menores sem uma limitação, diminuindo aí, né, infinitamente. Então a gente tem o seguinte, ó, quando x é menos 10, f de x menos 0,1. Tá? E à medida que eu for diminuindo aqui o valor de x, né, o valor de f de x também vai se aproximando de zero. Tá? Então, como zero aí é um número neutro, né, não é positivo nem negativo, nas duas situações aqui, né, tanto quando o x cresce infinitamente ou diminui infinitamente, o limite da função será igual a zero. Os limites laterais aqui são iguais. Tá? Prosseguindo. Analisando aqui o gráfico da função, né, da função que estávamos trabalhando com ela, a gente tem o seguinte. Quando o x se aproxima de zero por valores maiores que zero, a gente tem que o gráfico da função, né, vai aumentando aqui, ó, infinitamente. Né? Então, ele cresce infinitamente, ou seja, a gente terá aqui, né, o infinito positivo. Agora, quando o x se aproxima de zero por valores menores, a gente vê que o gráfico aqui vai decrescendo. Então, ele tende ao infinito, né, pelos números negativos. Tá? E quando o x aumenta, né, quando o x segue nessa direção, a gente vê que a linha do gráfico vai se aproximando do eixo x, ou seja, ele vai se aproximando de zero, né, aqui no eixo y. Tá? Lembrando que ele não vai ser exatamente igual a zero, tá? Ele vai, essa linha do gráfico aqui, né, ela vai aproximando, 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 mas não vai encontrar, né, não vai tocar aí no eixo x, ok? E também, né, a gente pode analisar aqui que quando o x, né, tende, né, a valores cada vez maiores, né, pelos números negativos, o gráfico da função também vai se aproximando aqui, né, do valor igual a zero. Agora vamos ver algumas questões, né, em que a gente vai precisar determinar aí, né, o limite utilizando aqui essa definição de infinito, positivo e negativo. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte, ó, menos 3 vezes x mais 1. E é para a gente, né, atribuir, né, para x o infinito positivo, né, pelos números positivos. Veja que o 3, né, ele é negativo. E o x será um infinito positivo. Então, primeiramente, aqui na regra de sinais, né, a gente tem um menos com mais, teremos menos. Pensa bem, o infinito multiplicado por 3, o que que dá? O infinito, né? Então, teremos menos infinito mais 1. Esse mais 1 será insignificante, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Continuará menos infinito, tá? E aí a gente calculou o limite, olha só. Bem simples, né? Vamos para o próximo exemplo. Olha só, então, vamos atribuir aqui para x, né, o infinito, né, pelos números negativos. Então, ficaremos com menos 2, né, lá no numerador, menos infinito, mais 3. Mais 3. Pensa bem, menos infinito mais 3. Esse 3 vai fazer alguma diferença? Não vai.
né? Vai continuar menos infinito. Então, menos 2 menos infinito. Aqui é o seguinte, é aquela mesma situação lá do quando o numerador era 1. Então, você vai, no caso aqui, diminuindo os valores, né? Esse valor aqui vai diminuindo cada vez mais, né? Uma vez que é negativo. E o resultado, né, disso daqui vai ser um número cada vez mais próximo de zero, né? Ou seja, o limite aqui será igual a zero, tá? Perceba que se fosse positivo aqui, né, se fosse mais infinito, não faria diferença nenhuma. Continuaria sendo, né, igual a zero, porque 2 estaria sendo dividido cada vez por um número maior, né? E o resultado seria cada vez mais próximo de zero, tá? Então, independente aqui se fosse mais ou menos, né, o limite é igual a zero. Para finalizar, a gente tem aqui um polinômio, né? Polinômio no numerador, um polinômio no denominador. Na verdade, a classificação, né? A classificação correta é um trinômio, né? Um trinômio no numerador, trinômio no denominador. Então, nesse caso, você pode usar uma estratégia que vai facilitar bastante, né, o seu cálculo. Aqui no numerador, você vai identificar o monômio, tá? Monômio, que tem o maior expoente. Tá? Veja que o trinômio ele é composto de vários monômios, né? De 3. Então, qual deles tem o maior expoente? Aqui, ó, 3x elevado ao cubo. Fazer a mesma coisa aqui no denominador, procurar o de maior expoente, é o 4, né? Então, temos aí esses dois, um no numerador e outro no denominador. O restante pode descartar, tá? Então, a gente vai ter aí, ó, 3, né, x elevado ao cubo dividido por x elevados à quarta potência. Tá? Lembrando que o limite tende ao infinito pelos números positivos. Aqui agora a gente vai fazer uma simplificação aqui desse x. Tá? Então eu vou estar subtraindo aqui a mesma quantidade, né, do expoente, tanto aqui do numerador quanto do denominador. Veja que aqui é 3 e aqui é 4. Então, o máximo que eu posso estar tirando dos dois, né? Lembrando que tem que ser a mesma quantidade, tem que ser o 3, né? Porque se eu for tirar o 4, não tem como aqui, né? Aqui só tem 3, então eu tenho que subtrair 3 aqui, né? E 3 aqui também. Então, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 3, né? 3 menos 3 aqui dá zero, anulou o x, não tem mais x. Na parte aqui do denominador, 4 menos 3 é 1. Não tem necessidade de colocar o número 1. Tá? Então eu tenho que calcular esse limite aqui. Ó. Vou atribuir agora, né, o infinito positivo. Então eu terei aí, ó, 3 dividido pelo infinito. A gente já viu nos exemplos anteriores. A gente vai estar dividindo 3 por números cada vez maiores, ou seja, vai estar se aproximando cada vez mais de zero. À medida que eu divido 3 por um número cada vez maior, esse resultado vai cada vez mais se aproximando de zero. O limite será igual a zero. Tá? Então são essas definições. Tá? Espero que você tenha aprendido, que tenha ficado claro aí a explicação. Tá? Se precisar, você pode voltar e revisar. Continue sempre praticando. Tá? E bons estudos.